Então, bom dia. Hoje vou falar de autonutrientes para o jardim que você pode achar lá no sítio, que você pode produzir sozinho, sem precisar de comprar ou achar fora do sítio. São nutrientes que você pode produzir aqui mesmo. Então, aqui uma vala de infiltração, é canal, uma vala horizontal que serve para armazenar a água da chuva quando tem relevo acima no processo de reflorestamento, para guardar a água vai se infiltrar e vai permitir de parar com a erosão. Ela vai lá e tem, quando chuva, tem muita água que vem lá, enche a vala e a vala vai do outro lado para lago artificial. Okay? Então é lugar onde se acumula areia da erosão, se acumula folhas e lama também. Então o que passa é que com o tempo vai se acumular muito nutrientes, vai se acumular aqui se você vê é uma terra misturada de areia, de argila que vem dos minhocas que vêm por causa da matéria orgânica. E você pode ver que tem muito bolinhas de fertilidade. Por quê? Porque tem a poeira da matéria orgânica que se acumula. Você pode ver que tem muitas raízes, porque as árvores gostam muito do local, porque aqui tem muito nutrientes. Tem uma decomposição da matéria orgânica, das folhas, etc., que é acelerada pela presença de água. Então, para mim aqui uma fonte de nutrientes importante. Vou utilizar isso misturado com compost, com compost de minhocas, com adubo, etc., com terra, com areia para enriquecer a terra da horta. Então aqui outro exemplo de fonte de nutrientes são as folhas, o sistema natural é que árvores vão criar folhas que vão no chão, folhas têm minerais que vêm que a árvore pega no chão, no solo profundo, e faz ciclo assim. E todos os minerais que são nas folhas vão se decompor devagar e vão dar nutrientes ao solo. Você pode ver que aqui a vegetação é feliz. Aqui tem goiaba, tem mogno africano, tem leuquena. As folhas vão também prevenir o capim de crescer, todas o capim que é pouco invasivo. É muito fácil de tirar, quando é assim, de tirar o capim se eu quero. Aqui a arrueira aqui na praga. E você pode ver quando eu tiro a vegetação que não quero, é muito fácil de tirar, porque o solo começa a ser bem leve e nunca vou andar aqui para não compactar o solo. Então as folhas é muito importante e o mais fácil de produzir. Você só tem que limpar os caminhos, colocar as folhas lá, e lá vai fazer ecossistema que vai se melhorar com o tempo. Então a gente viu que você pode utilizar a serrapilheira, as folhas para regenerar o solo, é uma coisa. Se você tem muitas folhas, tem possibilidade também de fazer uma pilha de folhas. E depois de ano, você deixa lá, não presta atenção. E depois de ano, vai ter realmente humus, uma compostagem muito predominante de fungos, mas muito rico. Aqui outro exemplo, não são folhas, são capim. Fiz uma limpeza lá na rua para fazer uma pequena vala de infraestrutura. Peguei todo esse capim, coloquei aqui.
E o capim particularidade que tem muito nitrogênio porque tem muita matéria verde. Então essa pilha vai dar compostagem muito rapidamente. Essa pilha é no meio de 2, 3, 4, 5 coqueiros para fazer círculo de coqueiros. Os coqueiros são pouco competitivos e é melhor de lá que vai passar é que todas as raízes dos coqueiros vão ir lá dentro para pegar os nutrientes. E são muito perto de outro e depois, quando vai limpar as folhas de coqueiro, vai colocar no meio e fazer tipo círculo de bananera, mas vai ser círculo de coqueiros. Então isso vai ser rapidamente se degradar porque é muito úmido e tem nitrogênio e muito densificado. Então vai dar muito bom compostagem. Então aqui uma outra fonte de nutrientes é banheiro seco. Então tem 2 compartimentos, você vai utilizar compartimento, quando é cheio você fecha e utiliza outro. E o tempo que você utiliza outro, isso vai se curtir depois de 9 meses. E tem saúde, você pode pegar para o jardim, para as fruteiras, por exemplo. Então isso é reciclagem dos excrementos da pessoa. Não tem manutenção porque quando você pega já está curtido, já está bom composto. Agora você pode também reutilizar isso para fazer compostagem quente. Mas já isso é uma fonte de nutrientes, reciclagem natural do que a gente come e vamos reciclar. Então aqui uma fonte importante de nutrientes é a manjedoura das galinhas. Então vou deixar aqui o lixo orgânico da cozinha, as galinhas vão comer e aqui você pode ver, é muito rico, tem todo esse açúcar, é tudo misturado com esterco de galinha. E essa mistura colocou folhas também para absorver. Isso depois vou curtir, vou colocar dentro de uma pilha para curtir e quando é curtido vou colocar nos minhocários para as minhocas. Então aqui tem tipo de processo assim, muito fácil de fazer. E depois as minhocas vão adicionar todos os micro-organismos, bactérias que são muito beneficiais para o jardim. Então, inicialmente, eu crio galinheiro lá no fundo, bem feito, bem compacto, para proteger as galinhas, etc. Mas as galinhas aqui são em liberdade. Mas o que passou é que as galinhas começaram a dormir lá na pilha de galhos, que foi aqui anteriormente. Então eu não tentei de forçar elas a ir lá mesmo quando chuva, porque mesmo quando tinha muita chuva, eles preferiam dormir aqui, na chuva. Então deixei a pilha de galhos, de ramos, e comecei a construir isso para trocar essa pilha para esse sistema, esse suporte. Depois as galinhas começaram a vir aqui, e o que eu fiz, tirei todos os ramos, coloquei lá. Agora as galinhas vão aqui para dormir. E aqui, cada 2, 3 dias, vou colocar folhas e eles vão fazer cocô aqui. E vou recuperar esse adubo para colocar nas pilhas de compostagem, de composto. E isso é uma fonte de nitrogênio muito importante, porque lá no esterco de galinha, o nitrogênio não vai se sublimar, não vai se evaporar no ar, facilmente vai ficar no coco muito mais. Então é uma maneira de conservar o nitrogênio para depois fazer compostagem. Então o problema do solo brasileiro, dos solos dos trópicos, é a falta de minerais, porque com o clima e as chuvas tudo vai embora na profunda do solo. Então falta de minerais. E quando você considera, por exemplo,
Antulio tem muitos minerais, calcium e muitas coisas. Não gosta muito de utilizar pó de rocha, pó de pedra, porque é pouco puro. Foi uma escavação que pode ser pouco radioativa, tudo que você vai escavar na profundidade da terra tem radioatividade, mas ok. Mas não vai se degradar muito rapidamente. Mas se você considerar entulho diferente, entulho rapidamente vai se destruir, tem cimento, tem muito calcium, etc. E acho que rapidamente vai ser utilizado pelos ciclos de decomposição, com os fungos, com os líquens, com as bactérias. Vai se decompor mais rapidamente, pode peneirar. Então aqui biodigestor a evapotranspiração, você vê as bananeiras, aqui tem uma caixa e a água marrom da casa vem lá. Tem sistema explicado no site A Nova Floresta. A estrutura, como é feito, é fácil de fazer. Então esse nutriente, as fezes urinadas do banheiro vêm aqui. E as baneiras adoram esse líquido. Então você não pode utilizar o nutriente diretamente, mas vai para as bananeiras. E depois, quando você vai colher as bananas, o que você faz? Você corta os troncos. Os troncos é biomassa que você pode utilizar também para o jardim, porque tem muita umidade, muito nutriente, fósforos, etc. Então é uma fonte de biomassa e de banana também, claro. Então aqui fiz fogo para queimar essa sabia, uma sabia com espinosa muito perigoso, não gosta de ter esse tipo de árvore dentro do sítio. Então fiz fogo essencialmente para criar carvão. Esse carvão não é nutriente, mas é material que vai permitir de melhorar o solo. Primeiro o carvão, depois você vai carregar o carvão, fazer biochar. Então isso não é nutriente, mas é material para melhorar a terra. A terra do índio, biochar. Essencial aqui, onde a terra é muito pobre e tem muita erosão, muita licivação, a água, as chuvas vão lavar tudo. Então esse carvão e depois biochar vai permitir de refertilizar a terra. Então para fazer biochar precisa de carvão e o que passa é que se você faz fogo e deixar o fogo se consumir até o final, vai ficar só a cinza. Então eu fiz aqui foguete muito rápido para fazer. Em 30 minutos você pode fazer isso, quando você tem os tijolos e a base, o suporte. E o que faço quando faço fogo para cozinhar, quando acabar de cozinhar, vou fechar tudo para que o restante de madeira que está queimando vai faltar de oxigênio e vai queimar devagar e fazer muito bom carvão. Mesma coisa, eu fiz esse forno a pizza e a pão para utilizar toda a madeira que eu tenho, porque fiz reflorestação, tem muita madeira. Então muita lenha para fazer pão, para fazer pizza e recuperar o carvão para fazer biochar.